Cristo é o centro de tudo, tanto sendo a razão da alegria, o propósito da vida, como também sendo aquele que é exemplo de vida para que o cristão viva para a glória de Deus. Nós vimos então que Cristo é o centro de tudo. Paulo está conduzindo os irmãos de Filipos para Cristo, para que vivam abundantemente em Cristo. Nós vamos agora para o capítulo de número 3, versículos de número 2 a 11 apenas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, que tu possas falar conosco a tua palavra. Possa, Senhor Deus, fazer com que compreendamos a tua palavra e que o Senhor possa, assim, nos edificar por tua palavra. É o que nós te pedimos em Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo passou por problemas durante anos por causa dos judeus. Os judeus perseguiram Paulo, foi o primeiro grupo que perseguiu Paulo, o que perseguiu o cristianismo naqueles dias, no primeiro século. E o cristianismo surgiu do judaísmo. O cristianismo nasce numa sequência natural do judaísmo, ou seja, como cumprimento do judaísmo. E como cumprimento do judaísmo, o cristianismo nasce entre judeus. Só que os judeus não se deram por satisfeitos ao verem que estavam ensinando que Jesus Cristo era o Messias prometido, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Muitos judeus se converteram, assim como Paulo se converteu, Pedro se converteu e muitos outros se converteram. Todavia, muitos outros também não se converteram. E os que não se converteram passaram a fazer mal a Paulo, Pedro, Tiago, João e outros mais, os apóstolos e a igreja como um todo. O que acontece é que eles não só passaram a perseguir, como alguns que se diziam cristãos, mas que não haviam ainda entendido e não aceitavam que o judaísmo, com todos os seus ritos, a circuncisão, as festas da Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, e todos aqueles ritos e festas, celebrações e rituais de sacrifícios que eram feitos, haviam se cumprido em Cristo, não entendendo isso, eles então andavam de igreja em igreja, tentando convencer os cristãos de que estavam ainda continuar praticando uma série de ritos judaicos para serem salvos, além da fé em Jesus. E é sobre estes que Paulo está falando.
nesse momento você pode pensar assim, mas esse texto tem alguma coisa a ver com a gente? Tem. Hoje nós temos muito mais de um espírito judaizante no meio evangélico do que talvez a gente possa pensar ou perceber. Tem. Mas antes de nós aplicarmos, diz assim Paulo, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja que a exortação de Paulo é bastante direta e dura. Ele chama de cães aqueles que estavam tentando desviar os servos do Senhor, a igreja do Senhor, da pureza de uma vida somente em Cristo. A grande questão era essa, é que Cristo é suficiente. Jesus é suficiente para a nossa salvação. Jesus pagou na cruz do Calvário o preço da nossa redenção, cumprindo toda a palavra, cumprindo as promessas, cumprindo todo o propósito divino, pagando por nós todo o pecado. A ira de Deus foi satisfeita. Jesus foi numa cruz, sendo ele puro e perfeito, santo, não tendo pecado algum, para sofrer a ira divina em nosso lugar. E isso é suficiente. É suficiente. E os judaizantes não estavam aceitando isso. É como se, depois de você ter ido pagar, não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Você pagar na loja de uma operadora de internet, de telefone, e ela depois vem cobrar outra vez. Mas não é suficiente você ter pago? Eu não tenho a nota, eu não tenho o comprovante, não foi pago tudo, não está tudo certinho. Porque vai cobrar outra vez. O que eles estavam fazendo era tornando a obra de Cristo, que era um pagamento eficaz, um pagamento certo, numa coisa ineficaz, insuficiente. Como se aquilo que Jesus fez na cruz não fosse suficiente para pagar a minha dívida. A minha dívida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Cristo é suficiente para você? Sabe quando você comete um erro e se martiriza, ou seja, fica angustiado, achando que porventura Deus não vai mais te querer, que porventura você na salvação e coisas desta natureza, porque cometeu um erro que de fato pelo qual deve se arrepender, deve pedir perdão. Mas mesmo fazendo isso, parece que aquilo que Cristo fez por nós não é suficiente e o coração se angustia demasiadamente. Aquilo que você está sentindo é parecido com aquilo que os judeus estavam fazendo, não considerando a obra de Cristo o suficiente. Então, se a obra de Cristo é suficiente, descanse. Mesmo que não devamos, de jeito nenhum mesmo, desejar pecar, gostar de pecar, não ligar para o pecado, se acostumar com o pecado, coisas dessa natureza, mesmo que nós não devamos de jeito nenhum, mas devemos sim confiar na obra de Cristo por nós. Devemos sim confiar completamente no que Jesus fez por nós, porque o que ele fez por nós foi perfeito. Cada pecado cometido, pago por um homem-Deus, o Senhor Jesus, Filho de Deus, numa cruz. Tudo. Isso é importante até para dar paz ao nosso coração. Você está em paz, sabendo que em Cristo há paz com Deus. Diz Paulo em Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz. Não estamos mais debaixo da ira divina que há de vir sobre o mundo por ocasião do juízo final. Temos paz. Então, acautelai-vos daqueles que tentam fazer com que o homem não tenha paz no coração por meio de sua fé em Cristo. Daqueles que dizem que você precisa tomar água ungida, vassoura ungida. Daqueles que dizem que você precisa fazer coisas extraordinárias, comprar coisas extraordinárias, que você precisa obedecer ritos e mais ritos e outras coisas desta natureza. Acautelai-vos dos cães. Daqueles que estão tornando a vida cristã muito mais uma vida dependente e escrava
de tradições humanas, do que uma vida completamente confiante na obra do Senhor Jesus, feita na cruz por nós, de uma vez por todas, para que por meio da nossa fé em Jesus, tenhamos plena confiança de que herdaremos a vida eterna, porque cremos nele. Simples, profundo. Paulo está tratando sobre isso. E eles diziam para os cristãos: olha, quem circuncidar, quem não estiver praticando a lei de Moisés não será salvo, mesmo crendo em Jesus. E aí Paulo diz assim: mas nós que cremos em Jesus é que somos a verdadeira circuncisão. Aqueles que creem no Senhor Jesus são o verdadeiro povo de Deus. Sem nada extraordinário, sem tradições de homens, mas aqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Ele diz: aqueles que adoram a Deus no Espírito e se gloriam em Cristo Jesus, não na carne. A confiança na carne que ele menciona aqui é exatamente essa referência a confiar em obras da lei. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, eu preciso fazer mais, eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa, eu tenho que cumprir tradições, eu tenho que cumprir algumas coisas a mais, ritos a mais, eu preciso fazer alguma coisa para complementar a salvação. Ele chama de confiar na carne, confiar em obras, ter alguma coisa para dizer a Deus: eu fiz alguma coisa. Paulo diz: não. O verdadeiro povo de Deus é composto daqueles que confiam no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E ponto final. E ponto final. É claro que a partir daí vem um ponto fundamental. A justiça de Cristo para nós é suficiente para que tenhamos o perdão dos pecados. A justiça de Cristo é suficiente para que nós tenhamos a certeza da vida eterna. A justiça de Cristo é suficiente. Paulo não está falando da santificação. Aquele que um dia conheceu a Cristo, é claro que terá prazer de fazer aquilo que é bom e agradável a Cristo. É claro que aquele que um dia confiou na justiça de Cristo, na salvação em Cristo, terá prazer de glorificar a Cristo e fazer aquilo que é bom para Cristo. Isso Paulo fala em outro momento. Por exemplo, Paulo aqui em Filipenses capítulo 4, na página seguinte, nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Ele está dizendo que tudo que é bom e agradável, puro, santo, seja aquilo que esteja em nós, não só no pensamento, aqui ele menciona o pensamento, mas que obviamente irá gerar frutos, irá gerar atitudes. Afinal das contas, uma pessoa que pensa no que é bom vai fazer o que é bom, que pensa no que é justo vai fazer o que é justo. Ou seja, vai ter atitudes coerentes com seus pensamentos. Isso é o que se espera. Versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Veja, não é só pensamento. E o Deus de paz será convosco. As atitudes dos cristãos, as atitudes devem ser santas, fruto de alguém que tem um pensamento em Cristo Jesus. Então, Paulo ensina a igreja a ter uma vida santa e agradável a Deus, sim. É por meio desta vida santa e agradável a Deus que o cristão será salvo. Ou seja, a confiança dele não está nas suas obras, mas na obra de Cristo Jesus que foi operada por nós. E é este o ponto que Paulo está abordando no texto que nós estamos expondo. E para que Paulo mostre, já que as pessoas, o grupo que estava tentando desviar a igreja, se orgulhava demais de serem judeu, de terem uma linhagem judaica, de ter todo um nome, toda uma tradição, Paulo então mostra para eles que não é porque Paulo não tinha nenhuma tradição, que Paulo não estava querendo obedecer a tradições, mas é porque Cristo era melhor. Ele diz no versículo 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa na carne, eu ainda mais.
E ele conta quem ele era no judaísmo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era um hebreu de hebreus, ou seja, ele era um judeu de família tradicional, a mais tradicional de Israel, e ainda da seita dos fariseus, uma seita ortodoxa do judaísmo, bastante rigorosa. E, para piorar, ele ainda diz, e ainda fui perseguidor da igreja. E aí, dentro do que ele fala no versículo 6, ele já mostra que tudo que ele foi não era bom no final das contas. Porque, mesmo com toda aquela tradição, ele estava longe de Cristo. Ele estava longe de Cristo. E aquilo que para ele era bom na época, ele diz, para mim, eu considero como perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda. Nada daquilo para mim foi bom. Desprezei tudo o que eu tinha, toda a tradição, desprezei todo o orgulho. Ele trocou tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não é que o judaísmo era ruim, mas que o judaísmo sem Cristo não tem mais valor nenhum. O judaísmo de hoje, sem Cristo, é apenas uma religião de tradições. Não tem mais valor. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento do judaísmo. E Paulo então está dizendo, tudo que eu fiz, considerei perda, desprezei ao ter encontrado com Cristo. Vocês lembram como Paulo se encontrou com Cristo? Atos capítulo 9, Paulo tem um encontro com Cristo. Paulo vai a Damasco para prender os cristãos, perseguir cristãos, e indo para Damasco, já perto da cidade, Paulo tem a visão de Cristo. Cristo aparece para Paulo, ele o chama para segui-lo. Um momento que para Paulo foi marcante, muito marcante. Um momento em que Paulo não só é chamado para ser cristão, mas também apóstolo do Senhor. Um momento em que Paulo é confrontado, pois não sabia que estava verdadeiramente perseguindo a igreja de Jesus e que Jesus era o sim, o Cristo, o Messias prometido. Naquele momento, Paulo tem esse encontro com Cristo. E tendo um encontro com Cristo, a sua vida muda a partir dali. Ele passa dias orando e jejuando, esperando então que Deus desse uma direção para a vida dele. Até que Deus manda um servo chamado Ananias para que ele pudesse dar a Paulo direção, orientação e uma nova vida, então, pudesse seguir a partir dali. Paulo disse, desprezei tudo o que eu tinha no passado para viver a sublimidade da vida em Cristo Jesus. Você já desprezou o seu passado? Você já abandonou o seu passado? Vamos dizer que você seja ou tenha sido judeu. Não é preciso ser judeu para abandonar o passado. Mas nós todos tivemos um passado. O passado em que nós vivemos segundo a nossa vontade. No pecado, conceitos errados, uma ideia de mundo, de vida, uma ideia completamente estranha sobre tudo. E ao conhecer a Cristo, a primeira coisa que nós somos convocados a fazer é deixar tudo. Jesus disse, aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa tudo. Porque, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, nós morremos com Cristo quando nós cremos nele e fomos batizados nele. Nós morremos com Cristo para o mundo. Uma nova vida. Tudo passou. E se é uma nova vida, se ficou para trás, então o rumo da nossa vida em Cristo é completamente diferente daquele que passou. É um rumo trilhado com Jesus e por amor a Jesus. Paulo diz, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para conseguir Cristo.
Ele trocou tudo e desprezou tudo para viver com Cristo. Mas por que viver com Cristo é melhor do que tudo que Paulo viveu? Porque Cristo é o justificador. Ainda que nós tentássemos fazer ou ter uma vida íntegra e perfeita aos olhos dos homens, nenhum de nós alcançaria a justiça eterna, a vida eterna, sem Jesus. Porque ele foi o único que nunca pecou. Foi o único que viveu de forma perfeita, plena. Portanto, trocar tudo por Jesus é como na parábola que Cristo contou de um homem que encontra um terreno que tinha um tesouro e então vende tudo que tem para comprar aquele terreno por causa do tesouro que havia no terreno e que era um tesouro que valia muito mais do que todo o que ele tinha. Encontrar a Cristo é como encontrar um grande tesouro que é superior a tudo que nós temos. Paulo trocou tudo que tinha por Cristo Jesus. Porque, não tendo justiça própria, ou seja, vendo que não conseguia satisfazer a justiça de Deus, vendo que mesmo sabendo a lei, pecava contra o Senhor todo dia, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, pecava contra o Senhor todo dia, e vendo que então era incapaz de satisfazer a Deus, a justiça de Deus, por meio de suas próprias forças, ele então vai para Cristo. Porque mediante a fé em Cristo, ele alcançou a justiça que procede de Deus, baseada pela fé. Pois todo aquele que crê na justiça de Cristo, recebe a justiça de Cristo. Todo aquele que crê na justiça de Cristo, tem a justiça de Cristo. E ele troca toda a sua justiça pela justiça do Senhor Jesus. Você já fez isso? Você já trocou a velha vida por uma nova vida em Cristo Jesus? Está vivendo essa nova vida? Está vivendo essa nova vida em Cristo Jesus? Você já trocou a sua tentativa de satisfazer a Deus com suas próprias forças pela justiça perfeita que nós encontramos em Jesus? Por que tentar satisfazer a justiça de Deus com as próprias forças, quando nós temos o justo e justificador que já morreu por nós? Pode observar na sua própria vida que por mais que você tente viver uma vida perfeita, sempre encontrará em você defeitos. Por isso, mesmo dentro da igreja, formada por cristãos, nós temos problemas. Porque o homem encontra em si inevitavelmente a fraqueza de uma natureza pecaminosa inclinada para o pecado. E sempre encontramos em nós erros, defeitos, pecados. Então, o homem precisa parar de tentar lutar para satisfazer a Deus com as próprias forças e simplesmente crer naquele que justificou-nos por sua vida, porque ele cumpriu a justiça de Deus com a sua morte e ressurreição. Isso é ser cristão. É claro que a partir daí, como nós já falamos, uma nova vida se dá. Porque Cristo, além de nos justificar, é também aquele que nos capacita pelo Espírito Santo a viver uma vida agradável a Deus. Porque aquele que se achegou a Cristo também deseja viver para Cristo e vai encontrar na sua vida ainda a fraqueza de uma vida que já está marcada por debilidades, porque ainda é pecador. E então encontra um conforto maravilhoso, o conforto que o Espírito Santo nos dá de nos capacitar a viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Como nós lemos, pensando em tudo que é bom e agradável, e praticando aquilo que aprendeu, recebeu, ouviu e viu da palavra do Senhor, para que Deus seja glorificado na vida daquele que se achegou a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Paulo teve que lutar por anos para proteger a igreja da tentativa dos judaizantes de afastá-la da suficiência de Cristo. Hoje nós estamos lutando de forma bastante semelhante. Observem que nós estamos vivendo dias em que muitos grupos estão tentando atrair pessoas para comprarem a salvação,
para comprarem bênçãos, para adquirirem coisas que o Senhor Jesus prometeu graciosamente para os que creem e que então estão tentando vender para que as pessoas com ganância e avareza tentem alcançar os benefícios divinos por um atalho que não é por meio da simples fé no Senhor Jesus. Pelo desejo de viver em Cristo, pois morreu em Cristo para o mundo. Tenha cuidado, porque o Senhor Jesus nos chamou a viver para Ele, por meio da fé, por meio de uma confiança inabalável de que a obra que Cristo fez por nós é suficiente. Isso deve trazer paz ao seu coração. A paz de quem sabe que não mais é inimigo de Deus, antes agora é chamado de filho, por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A paz de saber que quando Jesus voltar vai herdar a vida eterna, porque sabe que nele herdamos a promessa da salvação. A paz de saber que quando pecar, pode buscar aquele que é nosso advogado junto ao Pai, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. Paz. Viva em paz. Saber que Deus não olha para nós por causa do Filho, não olha para aqueles que creem com ira, mas com amor, deve trazer paz ao seu coração. E uma vez que tenha paz no seu coração, viva em paz. E então cultive uma vida para glorificar a Deus, mas em paz. E não num frenesi de alguém que não consegue se satisfazer e se contentar com a justiça de Jesus. Viver em paz. Servir a Deus em paz. Servir a Deus com confiança. Servir a Deus com segurança. Por causa de Cristo Jesus, o Senhor.